Nas costas, então, as malhas que estavam em espera num fio, eu já passei aqui para a minha agulha mais pequena. E agora, com a mesma cor, portanto, ainda com a cor A, que foi a cor que eu usei nas costas, eu vou começar a trabalhar esta carcela. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou dar aqui um nozinho, ou seja, vou montar uma. E agora, tenho todas estas malhas aqui na minha agulha da esquerda. No esquema, no meu caso, corresponde tricotar 8 malhas. Então, em meia, está bem? Ficou aqui este fio para rematar depois. Então, 1, 8, ok. Então, no meu caso, correspondia a tricotar 8. Já sabem que tricotam então o número de malhas que vem indicado no esquema para 2 malhas juntas em meia. E agora vou continuar a tricotar. Agora, aqui no final, ainda antes de virar o trabalho, eu vou montar mais uma malha. Então, como é que eu vou fazer isso? Reparem, é uma montagem simples e queremos só mais uma malha. Então, reparem, com o meu dedo, eu vou fazer neste sentido, é sempre no sentido de lamber o bolo. Então, venho com o meu dedo assim e levanto, como se fosse montar malhas, não é? Só que agora, em vez de introduzir a agulha assim, vou introduzir a agulha ao contrário, assim. E já está, ficou ali uma malhinha a mais. Ou seja, eu montei uma malha no início, fiz uma diminuição a mais. E agora vou tricotar aqui a primeira carreira do avesso. Então começo com 2 malhas de liga. Uma de liga. E agora vou virar, ou seja, vou continuar a tricotar assim encanelado como tínhamos feito para o cos. Então agora esta carreira do direito, começamos com 2 de meia. E vamos continuar então a tricotar assim em ponto canelado até completarmos todas as carreiras indicadas. E agora vou rematar as malhas no padrão do canelado, tal como já fizemos também no cos das mangas. Então eu tricoto a primeira malha como se apresenta, que neste caso é meia, tricoto a segunda malha como se apresenta, também meia, e com a minha agulha da esquerda venho levantar a primeira malha e deixo cair sobre a segunda. E assim já rematei uma malha. Agora esta malhinha aqui é de liga. E agora esta malhinha aqui é meia. Então tricoto meia e remato. E agora vou continuar assim a rematar todas as malhas no padrão do canelado até ao final. Estou aqui na última malha. Ok, rematei aqui a última malha. E agora, para cortar o fio, vou só largar aqui e vou cortar o fio deixando aqui comprimento suficiente para costurar esta orelazinha. Não é preciso muito, claro, uma orela pequenina. E já está, terminei. Para a minha frente esquerda, eu vou começar por montar uma malha. Vou separar aqui a minha malhinha da orelha. Já sabem que esta malha da orelha fica completa ali para o lado do avesso, portanto eu vou levantar malhas aqui ao longo destes buraquinhos e vou levantar o número de malhas que está indicado no esquema para o meu tamanho, claro. A cada 4 carreiras, portanto é equivalente ao que fizemos para a manga, e agora vou levantando ao longo da orelha até ter então todas as malhas que necessito. Então, mais uma vez é importante que a última malha que vocês levantam esteja mesmo aqui coladinha. Mais uma vez, também no nosso ponto canelado com as nossas malhinhas de meia na orelha, até completarmos então todas as repetições que estão indicadas nas as carreiras aqui da minha carcela. E agora, mais uma vez, vou rematar todas as malhas no padrão do canelado. Então, já sabem, uma a uma, sempre no padrão, ou seja, quando corresponde tricotar a malha em meia, tricotamos em meia e rematamos, e quando corresponde tricotar em linha, até ao final. E agora, para aqui a frente direita, nós vamos começar aqui pela montagem. Então a primeira malhinha que nós vamos levantar é aqui esta primeira, logo aqui a seguir à montagem.
E agora vamos continuar a levantar, exatamente como fizemos nas mangas e na outra frente. Vamos levantando aqui, já sabem, aproximadamente 3 malhinhas a cada 4 carreiras, aqui sempre ao longo da orelha, mas o mais importante é respeitarem a contagem. Então vamos lá, levantar aqui todas as malhinhas até chegarmos então ali ao ombro. Aqui no final vou montar uma malha, já sabem, com uma montagem simples, então vou aqui mais uma malha. E agora vou virar e vou tricotar então no padrão do canelado a primeira carreira aqui, que é uma carreira do lado do avesso. Agora, aqui na carreira do lado do direito, já vou trabalhar as minhas casas de botão. Então vou tricotar primeiro 3 malhinhas aqui no padrão do canelado, ou seja, vou tricotar 2 malhas em meia e uma malha de liga. Ok. Eu vou manter o mesmo remate de rematar as malhas no padrão do canelado. Então já tenho aqui estas 3 e vou então rematar 2 malhas no padrão do canelado. Então tenho que começar por tricotar esta malha. Então tricoto meia e agora a malha seguinte em liga. E com a minha agulha da esquerda vou então levantar a primeira malha e deixar cair sobre a segunda. E com isto rematei uma malha. E então agora ainda vou tricotar a malha seguinte. Então esta malha corresponde a tricotar meia e com a minha agulha da esquerda vou levantar esta malha, a primeira malha, e deixar cair sobre a segunda. Já está. Com isto rematei 2 malhas e esta malha que fica aqui na agulha é como se já tivesse sido tricotada, tá bem? Deixam ficar aqui na agulha. E agora tenho que tricotar o número de malhas que vem indicado no esquema, porque isto vai variar consoante o vosso tamanho. No meu caso são 5, então eu conto esta como já estando tricotada, e então esta é 2, 3, 4 e 5. Reparem que eu estou sempre a tricotar no padrão do canelado, portanto as malhas de meia em meia, as malhas de liga em liga. E agora aqui vou novamente rematar 2 malhas no padrão do canelado. Então vou tricotar esta malha em liga, a malha seguinte em meia e com a minha agulha da esquerda levanto a primeira malha, deixo cair sobre a segunda. E agora tricoto a malha seguinte, corresponde a tricotar liga, e remato. Então já rematei aqui também 2 malhas no padrão do canelado. E esta malhinha que fica aqui na minha agulha da mão direita vou contar como se já estivesse tricotada. Então vou tricotar novamente as malhas que preciso. Isto vai variar consoante o vosso tamanho. No meu caso então são 5, então já tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E vou novamente rematar 2 malhas no padrão do canelado. Então, assim, e remato uma malha, e agora tricoto aqui mais uma, e remato a segunda malha. E já está, terminei. As minhas casinhas de botão estão feitas, não vou fazer mais, portanto são 3, está bem? 1, 2, 3, e agora é só continuar a tricotar no padrão do canelado até ao final da carreira. Então, cheguei agora aqui ao final, vou virar. E agora aqui no lado do avesso, eu vou tricotar todas as malhas no padrão do canelado até chegar aqui ao primeiro buraquinho. Portanto, até ao primeiro sítio onde eu rematei as 2 malhas. Ok, reparem, cheguei aqui ao primeiro buraquinho, portanto à minha primeira casa. Eu tenho aqui as 2 malhas rematadas e o que vou fazer é, na minha agulha, vou montar 2 malhas. Então, utilizando a montagem simples, vou montar aqui 1, 2 malhas e agora vou continuar a tricotar. Continuem sempre a respeitar o padrão do canelado. Então, por exemplo, agora aqui esta malha corresponde a tricotar meia. Então, meia, liga e vou tricotar até ao espacinho seguinte. Ok, meia. E agora, mais uma vez, cheguei aqui ao espacinho onde tinha rematado então aqui as 2 malhas, vou montar
com a montagem simples, 2 malhas. E agora vou continuar mais uma vez a tricotar, respeitando sempre o padrão do canelado. Então agora corresponde tricotar esta malha em liga. Ok. E aqui a última casa, então vou montar aqui 2 malhas, então 1, 2, e tricotar então agora aqui no padrão até o final. Neste caso corresponde fazer uma malha de meia e 2 malhas de liga. E agora aqui a carreira seguinte do lado do direito, vou tricotar então no meu padrão, portanto meia, e depois já sabem que em canelado 1 por 1, estas malhinhas tricotam como corresponde, aqui as malhinhas que nós montamos, vamos então tricotar seguindo a nossa instrução. Estão a ver que neste momento aqui já temos então aqui uma casa formada, porque nós rematamos 2 malhas, montamos 2 malhas e já está aqui a nossa casa completa. Então vou continuar a tricotar até o final. Então já terminei de rematar aqui todas as malhas da minha carcela e agora ao cortar o fio vou garantir que tenho fio suficiente para fazer esta costurinha aqui do lado da carcela, não é preciso muito, e vou cortar, puxar então por aqui e já está. Agora que já tenho as carcelas terminadas, tenho aqui a carcela das costas, a da frente direita e a da frente esquerda, só me falta costurar aqui estas orelhas. Vamos costurar exatamente como fizemos para a manga, ou seja, já tenho aqui a minha lã cinzenta aqui da carcela das costas e vou unir aqui com a carcela da frente esquerda. Primeira coisa que vou fazer, localizar aqui a primeira malhinha, apanhar aqui a malhinha completa, lembram-se aqui do nosso remate, e volto a sair aqui no cinzento, aqui no mesmo sítio de onde vinha a minha lã. Pronto, já fiz ali aquele rematezinho e agora vou costurar pela orelha. Então já sabem que aqui tínhamos 2 malhas de meia, aqui nas orelhas a cada lado, precisamente para agora ficar só uma. Então vou apanhar aqui a primeira linhazinha e agora a primeira também deste lado e ajustar para unir. Agora novamente. Vou ajustando até completar aqui a costura da orelha. Assim que a minha costura está completa, a minha ainda me falta dar aqui um pontinho, mas estão a ver que aqui temos aquela união aqui do ombro. Eu vou só endireitar aqui as minhas linhas. É normal, às vezes fica assim aqui um buraquinho e nós vamos aproveitar ainda esta linha desta costura, podemos aproveitar e dar aqui um pontinho para ajudar a fechar aqui melhor esta união. Pronto, damos ali assim um jeitinho, estão a ver? Já está fechadinho, agora linha para o avesso e é só rematar. Já com o meu fio aqui no lado do avesso, vou-vos mostrar como é que faço o remate deste fio. Primeira coisa que eu faço é apanhar uma linhazinha aqui, reparem, o meu fio está a sair aqui, e eu apanho uma linhazinha que esteja lá muito pertinho, ok? Passo o meu fio, mas deixo ficar assim um anelzinho, estão a ver? Deixo ficar aqui um buraquinho, agora volto, ajusto, deixando novamente aqui um buraquinho e volto a passar, já não abre. E agora esta pontinha vou esconder. Reparem, eu tenho aqui uma coluna de malhinhas de meia e esta é a forma mais fácil de esconder. Eu vou na perninha aqui da direita da malhinha de meia, vou subir com o meu fio. Podem fazer assim um a um ou podem logo enfiar assim a agulha nos pontos todos. Subi e agora vou descer pela outra perninha aqui dos Vzinhos da minha coluna de malhas de meia.
Mais uma vez, podem ir passando assim uma a uma ou vários pontos ao mesmo tempo. Já está. Agora, ajusto bem para ter o cuidado que isto não fique aqui a repuxar e corto. Pronto, e será assim esta a forma de nós escondermos aqui todos os fios do nosso casaco. E agora falta-nos costurar aqui a outra orelha, exatamente da mesma forma. Bom, o nosso casaco está quase pronto. Agora vou aproveitar para unir aqui as costuras laterais que ainda faltavam. Eu já tinha costurado a manga, mas ainda faltava unir aqui as costuras laterais. Se tiverem, como eu, um fio que sobrou aqui da montagem, tanto melhor, aproveitem esse fio para costurar. Então, nós vamos costurar aqui a nossa costura lateral, exatamente como já fizemos nas outras partes. Mas vou então, aqui não temos o remate, então eu vou só apanhar aqui, então, a minha linha vem deste lado, eu vou apanhar aqui o primeiro buraquinho. Estão a ver que esta é a minha malha de orelha, portanto eu vou costurar ao longo desta linha. Vou enfiar a minha agulha no primeiro buraquinho e volto para cá e saio aqui no primeiro buraquinho também, isto para unir. E agora vou costurar exatamente como já tínhamos feito, então abrindo, já sabem que apanho aqui, estão a ver a minha linha entra exatamente onde a minha linha saiu, apanho uma linhazinha e agora venho aqui abaixo e apanho aqui esta linhazinha e para dentro, e vou unir, e para dentro fica sempre a nossa malhinha de orelha, uma de cada lado. Então vou continuar a costurar, então, desde aqui do cós até chegar à cava. À medida que a vossa costura vai crescendo, e nós vamos sempre ajustando o fio, mas tenham cuidado para fazer isto, estão a ver, para esticar, para garantir que depois o vosso casaco fica com o comprimento que deve ter, porque às vezes nós temos tendência a ir puxando muito a linha e a nossa costura fica aqui um bocadinho apertada. Então vou continuar aqui até à cava. E já está, já completei então a minha costura, agora vou colocar aqui a minha linhazinha para o avesso, para rematar. E agora é só repetirmos para a outra costura lateral. Agora temos de cozer os botões e a primeira coisa que nós temos que fazer é conseguir uma agulha de tapeçaria que passe no buraquinho dos nossos botões. Se vocês optarem por usar assim destes botões em que fica aqui no fundo a lã à vista, vamos tentar costurar com a lã do próprio casaco. Se escolherem um botão deste tipo, a mesma coisa, têm que encontrar uma agulha que passe aqui, por exemplo, olhem, esta não passa, mas esta que é mais fininha já passa, então têm que encontrar uma agulha que passe no buraquinho do botão e depois vamos ver se conseguimos costurar com a nossa lã ou não, porque esta lã é bastante gordinha, mas estes que não se vêem, podemos até costurar com linha de costura. Estes que se vêem, o meu truque vou ser capaz aqui de introduzir nesta agulhinha mais fininha e então agora já vou poder, estão a ver, costurar o botão com esta lã. Pronto, para ficar com o acabamento aqui a condizer com a lã passa aqui com a vossa agulhinha, podem também utilizar a lã e se não, podem utilizar uma linha de costura. É importante, oposto à casa, então, além de marcarem, assim como eu estou a fazer, e podem marcar aqui, já sabem que têm que costurar aqui, podem também contar as malhas. Reparem, aqui vocês veem 2 malhas de meia, uma malha de liga e a casa de botão. Podem fazer igual. 2 malhas de meia, uma malha de liga e sabem que aqui como é canelado é muito fácil encontrar, portanto sobrepõem assim as 2 carcelas, encontram aqui a casa e sabem que então dura consoante o tipo de botão que vocês escolham utilizar. Bom, eu não sou super costureira, estou só aqui então a pregar os meus botões. Eu estou a utilizar de facto uma linha de costura porque estes botões têm de facto ali aqui o espacinho muito pequenino e então eu não os consigo. Então estão a ver, têm sempre as 2 hipóteses, podem utilizar de uma forma ou de outra e vamos então pregando aqui o botão no sítio e repetir para todo, quase pronto, porque em boa verdade falta uma coisa do casaco da Rosarinho, mas que este em tamanho real merece ter, portanto